Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira. Aqui é o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. E hoje eles trazem para a gente o capítulo 27, Pedi e obtereis, nas instruções dos Espíritos, a maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e, como todo dever, vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina, com humildade, com profundidade, no arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. Pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para unir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se levar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre ocorre a muitos entre vós. Não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente, pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos e ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontraríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do Juiz Supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais, à hora convencionada, vos lembram maquinalmente. Monod, Bordeaux, 1862. Muito bem.
Então, nossas preces, pessoal, como a gente sempre diz aqui, nossas preces devem sair do coração. Não importa o momento em que você faça essa prece, em que nós façamos essa prece, elas têm que sair da nossa alma, do nosso coração, da nossa vontade, e não maquinalmente, e não numa hora convencionada. Nós temos sim que fazer nossas preces de manhã, à tarde, à noite, né? Temos que fazer. Essas são convencionadas. Vamos fazer todo dia, toda hora, convencionada. Mas a verdadeira prece, aquela prece que sai aqui do fundo do coração, do fundo da nossa alma, ela tem que ser espontânea, né? No momento de gratidão, no momento de reflexão, onde a gente está vendo ali, onde a gente errou, onde a gente pecou, onde a gente deixou de fazer a caridade, né? No sentimento de pedir perdão ao Pai, no sentimento de gratidão em alguma coisa que a gente passe na vida, né? É aquele momento em que a alma se eleva ao Pai, né? Em gratidão, em pedido de perdão, pedindo alguma coisa por alguém. Naquele momento a gente se lembra de alguém que precisa da nossa prece, da nossa oração. Aquela prece ali que é feita espontaneamente. Essa prece tem muita força, tem muito valor. Não que as outras não tenham seu valor. Sim, todas as preces têm seu valor. Mas aquela prece que sai ali espontaneamente, o Pai vai ouvir com o coração, como a gente está fazendo também de coração, né? Nós precisamos ter a consciência, né, que Deus atende todas as nossas necessidades. Nós temos tudo aquilo que nós necessitamos, né? E o que a gente pede além do que a gente necessita vai depender muito do nosso mérito, de o porquê a gente está ali fazendo uma oração. Também conta, né? E se a gente tiver realmente o mérito para receber aquilo que a gente está pedindo, o Pai vai nos atender, com certeza. Nós temos que saber esperar o momento das coisas acontecerem. A gente pede e quer que as coisas sejam de imediato. Isso é um defeito humano, é um erro humano. Esperar que o Pai nos atenda prontamente. Não, o Pai sabe a hora que a gente precisa das coisas. Tudo vai acontecer para nós no tempo certo. Nós temos que ter a paciência para saber esperar isso e a resignação para aceitar que nem tudo é como a gente quer que seja. É sim do jeito que tem que ser, do jeito que o Pai determinou para cada um. As coisas irão acontecer no momento certo. Vamos saber esperar, mas não vamos perder nossa fé nunca. A nossa falta de confiança no Pai nunca. Principalmente se a gente está ali orando de coração aberto, de coração puro, de coração livre de mágoa, de rancor, de ódio, que seja. Tá bom? O Livro dos Espíritos hoje traz para a gente novamente capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, uma questão longa também, a questão 394. Nos mundos mais avançados que o nosso, onde os homens não estão premidos por todas as nossas necessidades físicas e nossas enfermidades, eles compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos venturoso. Visto que, em definitivo, alguns desses mundos, ainda que melhores do que o nosso, não estão no estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter seu gênero de motivos de aborrecimentos. Entre nós, o rico que não tem as angústias das necessidades materiais como o pobre, não tem menos tribulações que tornam sua vida amarga. Ora, eu pergunto se na sua posição os habitantes desses mundos não se creem
mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência anterior para comparação? Aí os espíritos responderam: é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Esses, tu o compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite saborear. Mas existem outros onde os habitantes, como tu disseste, colocados em melhores condições do que vós, não têm menos aborrecimentos, infelicidades mesmo. Esses não apreciam sua felicidade pelo fato mesmo de que não têm lembrança de um estado ainda mais infeliz. Se eles não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e na qual se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau, que elas afloram a memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou? Concluamos daí, então, que tudo Deus fez está bem feito e que não nos cabe criticar-lhe as obras e dizer como deveria regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros, e esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é quase sempre feliz quando um véu lhe seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que fizeram nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. Muito bem, então Deus permite a certos mundos que seus habitantes tenham consciência do seu passado, das suas vidas anteriores, mas porque nesse mundo os espíritos superiores que habitam ali têm essa lembrança, como base para o seu crescimento. Usam aquilo como uma simples lembrança do que já viveram. Ali não existe, o desamor. Ali todos têm o mesmo valor, têm o mesmo reconhecimento, têm a mesma vibração, a mesma energia. Então ali é permitido a eles uma lembrança como algo que já passou na sua vida anterior, como crescimento que obtiveram e como exemplo que precisam, para se manterem sempre melhores, procurando sempre ajudar, sempre o crescimento, levando essas lembranças do que já viveram em ensinamentos àqueles que eles buscam para ajudar nos mundos inferiores. Então isso serviu, essa lembrança que eles têm das suas vidas passadas, serve como experiência para que eles possam passar aos espíritos que estão sob os seus ensinamentos nos mundos inferiores. Então vamos lá acreditar que isso que nós estamos vivendo aqui hoje, um dia servirá para que nossos espíritos possam dar como exemplo a espíritos menos evoluídos em outras esferas, quando nós já passarmos daqui para outro plano melhor do que o nosso, um planeta melhor do que o nosso.
né? Então vamos confiar sempre nisso. Tudo que nós estamos vivendo aqui hoje é aprendizado. E se nós não temos o benefício, entre aspas, de lembrar para poder ensinar, é porque ainda estamos, né, sem condições para isso. Ainda estamos um pouco atrasados para podermos usar essa experiência, né, e mesmo a experiência das vidas que já nos precederam, das nossas vidas anteriores, para poder passar aos outros. Se nós não temos condições de lembrar do nosso passado, pessoal, hoje é benefício para nós, porque seria muito difícil a gente conviver, né, com as lembranças do passado, se essas lembranças poderiam prejudicar o nosso crescimento, a nossa evolução, trariam à tona o nosso orgulho, né, por termos algumas coisas, alguma posição mais elevada no passado, né, do que a que nós estamos hoje, e traria tristeza se nós lembrássemos que já fomos pessoas muito ruins lá no passado. Tudo Deus faz perfeitamente, basta acreditar nisso e confiar nisso, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos permita uma ótima quinta-feira com muita paz, muita luz, muita energia, muito amor no coração. Peço perdão pelo longo vídeo, mas acho que valeu a pena, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.